Bom, vamos lá. Esse mês de julho, mês de férias. Quantos tem criança em casa? Uau! Nós vivenciamos dias lindos, intensos, dias de glória, não é verdade? Gente, crianças não são o trabalho ruim da nossa vida, né? Mas elas dão trabalho, né? Faz parte. Eu digo, é justo que muito custe, né? Vale muito, tem que custar muito mesmo, tá certo, tá tudo certo. Então eu e o Will decidimos sabiamente tirar 3 dias de férias. Nesse período onde nós falamos, nós vamos estar inteiros com as crianças. Vai ser para fazer tudo o que eles quiserem, nós já sabíamos disso, eles não. Mas a gente estava disposto a isso. E nós fomos para um lugar que parece uma fazenda, assim. Eu confesso para vocês que eu sou muito cosmopolita, assim, eu gosto muito, eu sou São Paulo, sabe? Eu gosto daquela coisa, eu gosto de prédio, eu gosto dessa coisa. Mas o Will não. Ele gosta disso, mas ele tem uma alma, né? Uma coisa dentro dele, que ele pensa que ele é o rei do gado. Então, ele tem isso já faz algum tempo, e ele fala sempre, eu andava a cavalo quando eu era menor. E eu sempre gostei disso, eu fui criado no interior, né? Então, ele sabe tudo desse mundo, desse universo. E aconteceu que um dia, eu não sei o que houve, porque os nossos meninos normalmente gostam de ficar conosco, eles falaram, nós queremos ir para a recreação. Era segunda, nós temos o Marriage Monday segunda, o Will olhou para mim e disse, hoje eu vou te levar para um passeio de cavalo. E eu falei, olha, então vamos. Eu falei, mas tu sabe como fazer? Eu falei, eu não sei nada, sabe? Ele falou, deixa para mim. Então, tudo começou, né? Subimos no cavalo, não eram só nós, tinham mais pessoas, mas eu não sabia absolutamente nada de um cavalo. E o meu cavalo saiu em disparada até uma fita que tinha assim, e lá ele parou na pole position dos cavalos. E eu já comecei a ficar animada, porque eu falei, eu vou ganhar essa corrida. Eu já estava assim, vamos, eu olhei, então Will, vamos, não é você que é o rei do gado? Aí ele falou, amor, você não está segurando as rédeas. Aí eu, opa, né? Segurei, entendi por que ele tinha corrido, começamos, fomos indo. Olha, aqui estamos nós. Notem que eu estou bem mais tranquila do que ele, né, nessa foto aí. Mas o meu cavalo não era um cavalo obediente, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele tentou tomar água durante o trajeto. Ele foi para o caminho errado. Ele tentou cair de um precipício. Aconteceram muitas coisas. Eu fiquei bem nervosa andando assim, mas quando terminou eu pensei, eu acho que foi uma experiência legal para o Will, eu não vou falar nada, né? Eu falei, foi bem romântico, né? Obrigada. E aí ele disse, tá, como é que foi? Aí eu falei, o meu cavalo era louco. Eu falei para ele não estava bem, alguma coisa não estava certo com aquele animal, eu não sei. E eu falei, e para ti? Aí ele disse, não foi como eu lembrava. Entenderam, gente? Por isso hoje nós vamos falar sobre ovelhas e não sobre cavalos. Eu não quero falar sobre cavalos. Quem sabe se alguém tiver afinidade com isso, quiser nos ajudar, nós gostaríamos. Não sei se a gente leva jeito. O rei do gado leva, eu não. Mas a gente gostaria de fazer isso. Então hoje nós estamos na nossa série Jesus é. E hoje Jesus diz, eu sou o bom pastor. E por isso, para nós entendermos quem Jesus é como pastor, eu queria começar falando para vocês a respeito de ovelhas. Tem alguém aqui que trabalha com alguma coisa relacionada a animais, veterinários, pet shop? Não, ninguém, que bom. Então, eu vou me sentir um pouquinho mais à vontade, porque hoje vocês vão aprender sobre veterinária com uma fonoaudióloga. E eu me esforcei bastante para pesquisar sobre as ovelhas, mas a primeira característica delas é que elas são os primeiros animais do mundo a serem domesticados. Há mais de 13 mil anos se descobriu que era possível domesticar ovelhas, e isso tem alguns motivos. Elas são dóceis e frágeis, né? É muito difícil a criação de ovelhas, justamente porque elas se machucam muito, elas têm dificuldade no crescimento. Elas também não têm garras, não sabem dar coice, não sabem morder e não têm nenhuma forma de defesa. Agora, entenderam por quê? É o primeiro animal a ser domesticado. Ela não conseguia apresentar nenhum tipo de resistência. Uma característica muito legal das ovelhas é que elas são míopes. Eu aposto que essa vocês não sabiam. As ovelhas enxergam no máximo 10 metros de distância, mas têm uma visão periférica muito ampla, de 300 graus, porque a visão delas é para enxergar só o que está no seu entorno, mas não enxergar a distância. Por outro lado, as ovelhas têm inteligência social. Até falta para muitos de nós humanos essa inteligência, mas elas têm. Que é o quê? Que é a capacidade de reconhecer outras ovelhas que são do seu próprio rebanho.
Então elas conseguem diferenciar. Eu não sei vocês, mas para mim todas as ovelhas têm o mesmo rosto. Mas elas não, elas identificam quem é. E elas identificam também quem é o seu pastor. Por isso que a Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Porque elas têm a capacidade de identificar visualmente quem é, inteligência social. E as ovelhas têm um ouvido muito sensível. Então, como elas não sabem se proteger, como elas não sabem morder, não sabem dar coices, os ouvidos delas são extremamente apurados. E se vocês olharem a foto, vocês vão ver que as orelhas delas são desproporcionais em relação ao tamanho do rosto. Então, elas têm baixa visão, mas têm alta audição. Isso quer dizer que elas conseguem ouvir à distância perigos, elas conseguem ouvir o seu pastor chegando, alimento, elas conseguem se preparar para esse momento. Essas são as ovelhas. Gostaram dessas curiosidades sobre ovelhas? Sim, obrigada por isso, igreja. Vocês podem participar igual vocês participam com o Will, não tem problema. Tá? Pode falar, é isso, Débora, muito bom, incrível. Eu já poderia sair da reunião hoje assim, com algo construído em mim, porque eu aprendi mais sobre ovelhas. Tá certo, mas isso não é uma aula de cultura ovina. Eu quero também explicar para vocês quem eram os pastores. E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente para entender pastores é que era a profissão mais comum da época, porque a região onde eles estavam não era uma região boa para plantio, terreno muito acidentado. Então, se tornou uma cultura comum ter cultura de ovinos. E, com isso, muitos eram pastores. Mas, como todo bom ser humano, né, os pastores tinham as suas dificuldades. E essa profissão não era uma profissão tão simples, porque ser pastor era ficar afastado da família por períodos longos. Então, imagine assim, se os ovinos estão no momento de engorda, são mais ou menos 5 meses que eles vão precisar ficar pastando até que eles retornem. O pastor não ia trabalhar, ia às 6 da tarde, dizia, ok, ovelhas, voltamos amanhã. Ele precisava ficar 5 meses afastado da sua família. Além disso, era uma profissão com esforço físico constante. Eles precisavam caminhar para procurar água, caminhar para procurar local para as ovelhas pastarem, muito, porque eles precisavam que desse conta de todo o rebanho e não podia cruzar com o rebanho de outra pessoa. Mas, além disso, o esforço físico era constante porque eles não podiam dormir muito. Imagina que se você está com ovelhas, está cuidando, se você dormir, elas são frágeis. Qualquer coisa pode acontecer, vem um lobo, vem um leão, um urso, mata as ovelhas. E por que eles tinham realmente que se implicar com o rebanho? Porque um rebanho era como uma quantia em dinheiro entregue como um investimento. Então, se eu tinha 100 ovelhas e eu entregava essas 100 ovelhas aos cuidados do Vanderlei, daqui a 5 meses ele voltava e ele precisava ter rendido no meu investimento. Elas precisavam estar prontas para o abate, ou elas precisavam estar prontas para ter filhotes, elas precisavam ter crescido, estar bem nutridas. Mas se ele me entregasse 99, eu era responsável por pagar o valor daquela ovelha. Por quê? Porque ele entregou o investimento, eu fiz alguma coisa que eu não fiz bem feito, porque era o meu trabalho manter elas vivas. Então, do meu salário de 5 meses, menos uma ovelha. O que aconteceu? Os pastores descobriram, já que era uma profissão comum e muito bem remunerada, porque ninguém queria fazer, eles criaram uma espécie de clã dos pastores. E isso vocês vão encontrar em Ezequiel 34. Não estou inventando essa história não é da minha cabeça, tá? E então lá, no momento que o povo vivia assim e tinha cultura ovina, eles criaram um sindicato dos pastores. Em outras palavras, era isso. O que acontecia? Quando chegava a hora de devolver as ovelhas, então eu peguei 100, perdi 2, porque eu estava dormindo, né? E eu não sei onde elas estão. Nós chegávamos para depor para o dono, mas nós precisávamos de testemunhas. Essas testemunhas poderiam dizer, olha, realmente, ele dormiu, e aí eu teria que pagar essas ovelhas. Ou as testemunhas poderiam dizer, não, na verdade, foi legítima defesa. Elas estão dizendo, sabe o que aconteceu? Ele tentou de tudo. Ele lutou contra um leão, ele lutou contra um urso, mas não deu certo. E aí, então, os donos precisavam perdoar essa dívida. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que tipo de pessoas eram os pastores? Então, nesse contexto de pastores maus,
de pessoas que decidiram criar o clã da corrupção dos pastores, da criação de ovinos. Nesse exato momento, Jesus chega e está no meio de uma festa judaica com os líderes religiosos. E os líderes religiosos se comparavam com pastores de ovelhas. E Jesus olha em alta voz para todos eles que estão tentando dizer: Jesus é só mais um igual a nós. Ele é exatamente isso. E Jesus fala: eu sou o bom pastor. E as pessoas podem ter ficado achando isso estranho, ou elas podem ter olhado o que ele quer dizer com isso. E sabe, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, vocês querem cuidar de pessoas que são inocentes e dóceis, que não sabem se defender. Mas vocês são como esses pastores lá de Ezequiel 34. Versículo 2, só cuidam de si mesmos. Versículo 3, comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais. Versículo 3 ainda, não fortalecem a fraca, não curam a doente. Versículo 4, vocês não trouxeram de volta os desviados. Versículo 4, vocês têm dominado as ovelhas, que são dóceis e frágeis, com dureza e brutalidade. Jesus está dizendo, vocês são isso, mas eu sou o bom pastor. Quando a gente pensa em bom, a gente automaticamente pensa bom e mal, não é verdade? Um é mal, o outro é bom. E a gente pode pensar, então Jesus é legal, é um pastor top, é um pastor que não vai se corromper, legal, verdade. Jesus é um pastor que vai fazer isso por amor, legal, verdade. Jesus não é como um mercenário, legal, verdade. Tudo isso é verdade. Mas Jesus aqui estabelece uma diferença. Só existem 2 tipos de pastores. Os pastores e o bom pastor. Isso quer dizer, nenhum pastor bom, humanamente, aqueles que fazem por vocação e que cuidam do seu próprio rebanho, são pastores bons de fato. Eu sou o bom pastor. Vamos ler o texto bíblico, que está lá em João 10 até 16. Eu vou ler a versão a mensagem, se vocês quiserem acompanhar aqui comigo. Diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo, e se sacrifica se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas não representam nada para ele. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que eu tenho outras ovelhas, além das que estão aqui nesse aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Agora nós já entendemos quem são as ovelhas, quem são os pastores. E entendemos que ninguém gostava de pastores. Pastores eram pessoas que estavam fazendo isso só por dinheiro, estavam machucando pessoas. Eles mentiam, eles reduziam aquilo que uma família poderia ter. Então, às vezes, uma família juntou tudo em um investimento para um rebanho e esses pastores iam para o campo e estavam longe dos olhos do dono e eles faziam qualquer coisa. E Jesus aparece para dizer, eu não sou assim. Eu sei que vocês olham para mim e pensam que eu sou mais um líder religioso, como esses que são só pastores. Mas eu sou o bom pastor. E o bom pastor não é como esse que vocês conhecem. A vida não é vocês passarem acreditando em pessoas que vão mentir para vocês. A vida não é passar pensando que o que será que estão fazendo com aquilo que eu tenho? A vida não é nós ficarmos entregando as nossas emoções para outra pessoa, amassar, jogar fora e dizer você não vale nada. A vida não é você entregar a sua vida espiritual para uma pessoa. A vida é você entregar isso para o bom pastor. E Jesus se coloca nessa diferença e fala, tudo o que vocês conheceram, tudo o que vocês viram, não é. E essa é a primeira etapa. Às vezes, hoje eu estava falando com alguém, e eu já falei isso muitas vezes. A primeira etapa das nossas vidas, em qualquer área, é a gente saber o que a gente não quer. Eu não quero ser esse tipo de mãe. Eu não quero ser esse tipo de pai. Eu não quero ser esse tipo de pastor. Eu não quero ser esse tipo de funcionário. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero fazer como fulano. É fácil identificar isso. E é isso que inicialmente fica tão claro aqui, porque as pessoas têm uma imagem formada do que eles representavam. Elas falam, eu não quero isso. Mas e quem nós queremos ser?
E Jesus se apresenta como algo completamente diferente para dizer: vocês podem ter um bom pastor e vocês podem ser assim como eu. Vocês não precisam mais se medir por aquilo que estão fazendo com vocês ou pela forma como maltrataram vocês, ou por todas as feridas que vocês têm na vida. Isso são experiências, mas eu sou o bom pastor. Nós temos medo do que está logo ali à frente, porque nós somos ovelhas, nós não conseguimos enxergar. Elas têm baixa visão. A gente enxerga o nosso hoje, o nosso agora, e a gente fala: não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas nós temos ouvidos aguçados, e nós estamos sempre ouvindo uma voz, que algumas pessoas falam: é a voz da minha consciência, é a voz do meu interior, mas é o Espírito Santo falando com as nossas vidas, e nós sabemos reconhecer a voz do nosso pastor. Então, ainda que nós estejamos olhando e dizendo: eu não consigo ver, nós podemos ouvir. O problema é que quando nós queremos ver demais, quando nós queremos enxergar tudo, eu quero o plano completo, Senhor. Eu já passei por isso, já fiz isso muitas vezes. Eu quero que o Senhor escreva introdução, desenvolvimento e conclusão, porque eu quero ver como que isso vai ficar. Nós começamos a fazer de qualquer coisa a nossa voz guia. Jesus não disse que não haveriam outros pastores, mas Ele disse: eu sou o bom. Vocês podem escolher ouvir a minha voz. Mas vão ter outras vozes. Vão ter coaches, vão ter influenciadores, vão ter pastores, vão ter líderes religiosos. E essas pessoas podem falar qualquer coisa. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Atenção, não é porque alguém diz: em nome do Senhor eu te digo algo, que é em nome do Senhor. As pessoas falam o que querem. E podem falar o que querem. Por quê? Porque elas simplesmente estão falando, verbalizando coisas. Mas quando nós ouvimos a voz do bom pastor, alguém diz: em nome do Senhor eu te digo, e você fala: ok, deixa eu escutar a voz do meu bom pastor. Porque nós reconhecemos a distância, a voz do bom pastor. Por isso, os seus ouvidos são aguçados. Você é uma ovelha. Não escolha ouvir qualquer coisa. Às vezes nós estamos tão desesperados para ouvir qualquer coisa sobre as nossas vidas, que qualquer coisa serve. Qualquer coisa que alguém fala, a gente: eu acho que é isso. E o convite do Senhor para as nossas vidas é que nós aprendamos que nós não vamos enxergar, mas nós vamos poder ouvir e reconhecer a voz do bom pastor. Mas na vida com o bom pastor, eu vou falar, agora vem bomba, estão preparados? Na vida com o bom pastor. Eu até olhei para ver se eles tinham soltado antes ou não. Você não pode ser seu próprio pastor. Começa por aí. Jesus, o Senhor é o meu guia. Mas nessa área da minha vida tem sido tão difícil. Eu já tentei de várias maneiras. Então, eu vou fazer do meu jeito. A partir de agora, eu me cuido, Senhor. O último relacionamento que eu tive acabou comigo. Então deixa que dessa vez eu vou escolher de uma maneira correta. Eu vou fazer tudo acontecer. Eu vou me guiar nesse assunto, ok? Senhor, as minhas experiências não foram boas com a igreja. Então deixa que nesse assunto eu cuido. Senhor, a empresa do meu pai e da minha mãe faliu quando eu era criança. E então dos meus negócios, deixa que eu cuido. Senhor, algumas áreas o Senhor pode pastorear para mim, mas em outras áreas eu quero ser o pastor e a ovelha. Então em alguns momentos eu estou me mandando, em outros momentos eu estou obedecendo a mim mesmo. Sabe o que isso significa? Viver de acordo com seus próprios desejos. Você enxerga o que você deseja, você fala: ok, eu acho que eu posso criar um caminho para viver da forma como eu digo. Mas aqui na palavra do Senhor você sempre vai encontrar a forma que Jesus tem para a sua vida. E aí você vai começar a ouvir uma voz que vai ficar dizendo: ei, Aline, você sabe que não é por aí, Aline. Você sabe que não é esse o caminho, Aline. E você está dizendo: mas eu pastoreio e eu também sou ovelha. Atenção. Só existe um bom pastor e ele não é você. Sabe por que Jesus é o bom pastor? Sabe por que ele pode dizer isso? Ele é o único que foi ovelha e também foi pastor. Isaías 53 diz assim: todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho.
Mas o Senhor castigou o seu servo Jesus e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Ele foi preso, condenado e levado para ser morto. Isso tudo é Jesus, cordeiro. O Jesus que está se entregando, o Jesus que viveu o que nós vivemos, o Jesus que foi conduzido por Deus, o Jesus que recebeu orientação, o Jesus que sentiu as dores humanas. Mas atenção, depois que tudo isso acontece, diz que ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E o Senhor disse, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Jesus foi cordeiro. Jesus agora é pastor. Quando Jesus está falando isso para esses homens, ele está dizendo, atenção, eu sou o bom pastor. Eu vou morrer. Eu vou sentir o que vocês sentem. Eu vou saber como são as experiências de vocês. E todo o peso do pecado do mundo vai estar sobre mim. Mas quando eu ressuscitar, eu não ressuscito como uma ovelha. Eu ressuscito como o bom pastor, que agora pode cuidar de outras ovelhas, pode guiar outras ovelhas, pode conduzir outras ovelhas, porque eu sei o que vocês passaram. Eu sei como é a vida de vocês. Deus não trouxe alguém e poderia ter sido, mas que simplesmente fosse celestial, espiritual, um ser maravilhoso que chegou e fez assim, vocês são salvos. Ele disse, nasce como um bebê. Aí você vai passar pela infância, você vai ralar o joelho, você vai virar adolescente com a sua mãe, e você vai ficar jovem, e você vai ficar adulto, e você vai sentir o que nós sentimos. É assim a trajetória de toda a humanidade. Das ovelhas, você precisa saber para onde conduzir essas ovelhas. Então você vai sentir tudo isso no seu próprio corpo. E então, quando você disser, está consumado, você deixa de ser ovelha e você passa a ser o nosso bom pastor. Você entregou confiança para pessoas que foram mercenários. E sobre um buraco no seu coração. Ezequiel 34:16 diz o que o nosso bom pastor faz. Ele diz, eu enfaixarei a ferida e fortalecerei a ovelha fraca, mas a ovelha rebelde e forte eu a destruirei. Porque Deus diz que vai destruir ovelhas rebeldes e fortes? Porque não existe ovelha rebelde e forte. Se é rebelde e forte, não é ovelha. E sabe, quando nós nos colocamos nessa posição que nós dizemos, eu não quero ser ovelha, porque eu não quero ser totalmente guiado, eu quero guiar uma parte da minha vida, eu quero ser meu próprio pastor, é o autopastoreio da minha vida. Eu cuido de mim mesmo, legal. Você não é nem pastor nem ovelha. Porque você não tem como ser pastor, desculpa te falar. Você não tem vocação para isso. Quem tem é o bom pastor. É Jesus. Ele cumpriu os requisitos para ser cordeiro e para ser ovelha. Então você simplesmente não é nada. E quantas vezes nas nossas vidas nós vivemos momentos onde nós sentimos que estamos simplesmente vivendo, caminhando em uma esteira. Nada vai para frente, mas também não vou para trás. Eu não sei muito bem o que fazer. Eu estou só vivendo. Já ouviram falar isso? Eu estou só vivendo. Como é que você está? Eu estou só vivendo. Deus não nos chamou para só viver. Você não pode se auto-pastorear. E eu não estou falando de pastoreio, de ser pastoreado por alguém em uma igreja. Estou falando sobre ser pastoreado pelo bom pastor. Sabe, às vezes a gente quer tomar conta das coisas, quer segurar as rédeas na nossa mão. A gente quer ter o controle daquilo que a gente pode. A gente quer cuidar de algumas áreas das nossas vidas. Mas Jesus, em Mateus 16:24, está quase terminando a jornada dele aqui com os discípulos. Ele dá um conselho. Ele diz assim, quem quiser seguir-me, tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não segura as rédeas. Eu estou no comando da vida de vocês. Ei, Igreja Zoe, com Jesus é tudo ou nada.
eu tô indo, eu tô levando, eu até tô gostando, tá sendo legal. Não é tá sendo legal. Ou a sua vida muda e você sente que Jesus está com você e você começa a caminhar e Jesus começa a mudar o curso da sua vida e você estava indo para um lado e Jesus começa a dizer, vamos para cá e vamos fazer isso. Ou nada feito. Jesus diz, eu estou no comando. Quem está na garupa não segura a rédea, sou eu que seguro a rédea da vida de vocês. Entreguem as suas vidas completamente a mim, porque eu não sou um pastor mau, eu sou o bom pastor. Aleluia. E essa palavra é para mim. Ontem eu falei para o Will, eu disse, o Senhor falou tanto comigo enquanto eu preparava essa palavra. Porque nós vamos vivendo a vida e nós vamos nos acostumando a entregar ao Senhor algumas partes que são mais fáceis, são mais tranquilas. Mas em outras nós falamos, eu acho que eu posso me gerir. Acho que eu consigo aqui. E o Senhor está nos chamando, está nos convidando a aceitarmos a liderança dEle sobre a nossa vida. Ninguém pode estar aqui e também estar lá. E eu descobri que o lugar mais alto que eu posso estar na minha vida é lá. É dizendo, Senhor, guia, Senhor, conduz. Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, os meus olhos não veem o que o Senhor está dizendo para eu fazer. Senhor, a minha visão é míope. Mas eu sei que o Senhor está vendo. E eu sei que porque o Senhor está vendo, o Senhor está conduzindo para o lugar certo. Eu quero dizer, como o grande rei Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas sabe que na tradução desse nada me faltará, tem algo muito interessante, que a tradução mais correta seria assim: o Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Vocês estão entendendo a condição que existe? O Senhor está dizendo, não vai faltar nada, se eu for o seu pastor. Não é na força do nosso braço que nós vamos conseguir as respostas que nós precisamos. Mas na vida com o bom pastor, nós também precisamos estar no rebanho. Ezequiel 34 é um texto que tem uma profecia sobre o cuidado do Senhor com aqueles que são seus, o seu povo. E inicialmente ele nos chama de ovelhas. Ezequiel 34:11 diz assim: porque assim diz o Senhor soberano, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Mas a partir do versículo 16, um pouquinho mais à frente, existe uma guinada ali. E o Senhor diz: eu trouxe as minhas ovelhas, eu arrebanhei as minhas ovelhas, procurei as perdidas, trouxe as desviadas, versículo 16. Mas eu apacentarei o meu rebanho com justiça. Versículo 22. Salvarei o meu rebanho, porei sobre elas um pastor, o servo de Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor, plural, delas. 31. Vocês, minhas ovelhas, são ovelhas do meu rebanho. Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Palavra do soberano Senhor. Sabe, tem ovelhas querendo a carreira solo. Eu sou uma ovelha solta. Eu posso fazer isso sozinho. E sabe o que o Senhor está dizendo? Sim, você é uma ovelha, eu te busco. Sabe para onde? Para o meu rebanho. A ovelha solta ultimamente anda dizendo: eu sou a igreja. Ah, essa doeu, né? Eu sou a igreja. Mas igreja significa reunião de santos. Você pode ser santo, mas você não pode ser reunião. Rebanho significa reunião de ovelhas. Você pode ser ovelha, você não pode ser reunião. Não tem como fazer isso sozinho. Você pode ficar tentando, você pode ficar lutando para fazer isso sozinho. Mas o Senhor diz: eu não vou deixar vocês espalhados, porque aquilo que eu quero fazer é algo que precisa de potência. E vocês são só ovelhas. Vocês são dóceis e frágeis. Vocês precisam de cuidado, vocês não sabem nem se defender. Vocês não sabem dar um coice. Alguns até sabem. Mas vocês não sabem fazer o que vocês precisam para viver. Você pode até desejar ser uma ovelha carreira solo, mas o bom pastor traz uma promessa que é coletiva. Ele cuida do rebanho. Então sim, nós temos a nossa vida e a nossa salvação individual com o Senhor. Somos ligados ao cabeça. O próximo passo é ser ligado ao corpo.
Você pode entender Jesus intelectualmente na sua mente e falar: eu creio em Jesus, eu declaro isso, Jesus é poderoso. Mas a vida, o movimento estão nos braços, nas mãos. O cérebro até pode estar mandando, movimenta, movimenta. Os braços precisam responder, as pernas precisam responder. Então, quando você está ligado ao corpo, você tem movimento, você tem vida. Ali você também vai encontrar partes que não estão funcionando muito bem. Mas quem sabe você é a resposta para essa parte. Vocês já devem ter ouvido eu falar: domingo é o melhor dia da semana. Seu próximo passo é vir no próximo domingo. Isso não são jargões. Isso não são somente o desejo do meu coração de ver as pessoas crescendo e amadurecendo. Mas isso significa nós entendermos: nós somos mais fortes se nós estamos juntos. Sabe? Eu sei que às vezes a gente tem uma semana puxada. Às vezes a gente acordou cedo como a Ana, todos os dias da semana, menos sábado. E chega domingo e pode parecer difícil e a gente pode pensar: eu estou ligado ao cabeça, está tudo bem. Mas nós temos a oportunidade de também nos conectar com o corpo. Por isso, eu vou te dar um conselho. Faça o que tem que ser feito. Tem dias que vai ser difícil mesmo. Tem dias que não é fácil a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Ontem eu escrevi uma frase que o Senhor vem falando comigo. E era assim: cuidado com o que você faz todos os dias, você vai ficar bom nisso. Sabe, se você começar a vir um domingo, e no próximo domingo você fala: eu não vou nem pensar em abrir mão de algo que não está em questão, eu vou de novo. E no próximo domingo você: eu vou de novo. Eu vou de novo. Você está sempre dando passos na mesma direção. Com isso você começa a caminhar e você começa a dizer: uou, eu estou saindo do lugar. Eu não estou mais na esteira. Eu não estou mais parada, eu estou andando. Eu estou com a vida do corpo. Eu estou ligado ao cabeça, mas eu também estou ligado ao corpo. Eu sou ovelha, mas eu também sou rebanho. E o bom pastor apacenta o rebanho. Então nós nos reunimos aqui, nós ouvimos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E o nosso coração começa a se encher. Não é em vão que é mais poderoso o que a gente vive aqui do que aquilo que a gente vive no nosso carro. Porque Deus nos criou para sermos coletivos. Existem trabalhos nisso que são do pastor. E o bom pastor vai fazer o seu trabalho. E existem trabalhos que são das ovelhas. E eu quero voltar com vocês lá naquele começo. E falar para vocês quais são os trabalhos do pastor. Vocês lembram que nós não temos garras. Nós não sabemos dar coice. Não sabemos morder. Não temos forma de nos defender. Salmo 121 diz: o pastor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você e Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal, a lua não lhe fará mal à noite. O Senhor guardará você de todo perigo e protegerá a sua vida, a vida de quem está no rebanho. É o pastor do rebanho de Israel. Além disso, nós temos inteligência social, não temos? Nós sabemos reconhecer uns aos outros. E a Bíblia fala: sejamos criativos no amor, no encorajamento, na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Ainda mais agora que o grande dia está chegando. Ei, isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. Há quase 2000 anos atrás. E eles já estavam na expectativa. O grande dia está chegando. Sabe qual é o grande dia? É o dia em que nós, enquanto igreja, enquanto rebanho, vamos nos apresentar ao Cordeiro e também ao bom pastor e falar: estamos aqui, estamos prontos para o casamento. Acabou, nós fizemos o que nós tínhamos que ter feito e agora nós estamos prontos para esse encontro contigo, Senhor. Vocês acham que o grande dia está mais perto do que estava lá há 2000 anos? Ainda mais agora que está perto o grande dia. Ainda mais, não desprezem as boas práticas, fala lá em Tiago. Trabalho das ovelhas, vamos lá. Nós somos dóceis e frágeis. A gente nem quer ser às vezes, mas a gente é. 1 Pedro 3,8 diz como que a gente deve se tratar uns aos outros. Sejam agradáveis, simpáticos. Eu quero ficar assim, reclusa. A Bíblia diz que não. É meu jeito. Não é não. Você acha que é. A vida te machucou, fez um monte de coisa ruim para você. A vida destruiu as suas emoções e agora você fala: eu sou assim, mas não foi isso que Deus te criou para ser.
Sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Lugar de ovelha. Isso vale para todos. Olha, o apóstolo Pedro é esperto, né? Ele já disse, vai ter um que vai cutucar o irmão do lado e vai falar assim, ó. Ai, que pena que a Aline não veio hoje. Essa palavra era para ela. Mas sabe o que o apóstolo diz? Não era para ela. Vale para todos. Nada de retaliação. Nada de língua afiada para o sarcasmo. Um amor puro que vem do Senhor. A Bíblia fala em Eclesiastes, é melhor nós sermos 2 do que 1. Esses são os nossos trabalhos. Nós vamos vir no próximo domingo. Nós vamos fazer da Igreja Zoe a nossa família. Nós vamos estar juntos. Nós vamos ser compassivos, amáveis. Nós vamos ser íntegros, humildes. Nós vamos cuidar uns dos outros. Nós não vamos usar a nossa língua como uma espada afiada para machucar alguém ou para ser sarcástico a respeito da vida de alguém. Porque nós somos todos do mesmo rebanho. Mas o trabalho do pastor é enxergar aquilo que nós não vemos. Esse é o pastor, o bom pastor. Ele disse, vocês são míopes. E quem sabe nós estamos passando a nossa vida tentando enxergar alguma coisa. Deus, eu preciso ver. Eu preciso que o Senhor me mostre. E Deus está dizendo, eu já vi, você ouve e faz. Olha, eu ouvi uma história de uma pessoa que eu conheço há um tempo atrás. E essa história abençoou muito a minha vida. E ela disse que ela chegou num grupo, num Zoe Grupo. Ela chegou, eu vou fazer uma história atualizada aqui para vocês. E a Maria chegou no Zoe Grupo. E ela já tinha encontrado comunidade e irmãs que ela tinha ali, muita fé. E chegou o momento que eles iam orar uns pelos outros no Zoe Grupo. E a Maria disse assim, irmãs, eu tenho que compartilhar algo. Eu e meu marido, nós estamos ouvindo do Senhor que nós devemos vender a nossa casa. O Senhor falou comigo. Depois o Senhor falou com ele, mas eu queria pedir hoje para vocês, então, que vocês orassem por mim sobre isso, para que o Senhor nos mostre. E uma irmã muito sábia, a irmã Joana agora, ela disse assim, Maria, com todo respeito, eu não vou orar por você, porque você não precisa de uma oração, você precisa de obediência. Nós precisamos de obediência. Esse é o nosso lugar de ovelhas. Senhor, eu quero fazer do meu jeito. Ou eu estou no comando, ou eu seguro as rédeas, ou você pega as rédeas e faça a sua própria vida. O Senhor já nos buscou. O Senhor já nos alcançou. O Senhor já nos trouxe para um rebanho. E hoje o Senhor diz, ei, Igreja Zoe, é tudo ou nada? Para de segurar uma rédea e tentar me dar a outra. Para de tentar ficar na garupa e olhando para onde que vai. Confia, vem comigo, eu estou na rédea, eu estou no controle. Eu vou te levar para aquilo que eu tenho para a sua vida. Nem olhos viram, nós não vimos, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Vamos, Igreja Zoe, vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor nesse momento. Aleluia. Senhor, nós reconhecemos nessa manhã que o Senhor é o bom pastor. E nós entregamos, Senhor, o controle das nossas vidas completamente a Ti. Nós não queremos mais viver das nossas experiências, Jesus. Nós não queremos mais viver das nossas feridas, das nossas dores, dos nossos dias difíceis, Senhor, mas nós queremos viver daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nessa manhã, eu quero te dizer, Senhor, eu não preciso ver, mas eu quero te ouvir, Senhor. Por isso, abre os nossos ouvidos espirituais. O Senhor nos dotou dessa capacidade para ouvirmos a Tua voz. Se nessa manhã essa é a tua oração, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e a dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho tentado ver, eu tenho tentado fazer o trabalho do pastor, mas eu quero te dizer que eu só preciso te ouvir, Senhor. E uma vez que eu te ouça, eu vou obedecer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está me dizendo. Eu não preciso de mais uma oração. Eu não preciso de mais uma confirmação. Eu não preciso de mais uma palavra que alguém me dê. Eu preciso ouvir o meu bom pastor e fazer o que ele diz. Nessa manhã o Espírito Santo está aqui nesse lugar. E Ele está falando coisas que Ele já havia falado ao seu coração. O
Espírito Santo está te dizendo caminhos profissionais. O Espírito Santo está te dizendo caminhos espirituais. O Senhor está dando nessa manhã resgate de famílias aqui nesse lugar. O Espírito Santo está falando cura sobre a tua vida. Por isso, nesse momento, não despreza esse momento. Faz a tua própria oração de entrega a Jesus. Faça a tua própria oração de entrega ao Espírito Santo, de rendição. A nossa vida enquanto cristãos é uma rendição atrás outra rendição e traz outra rendição. Nós precisamos nos render constantemente, soltar as rédeas das nossas próprias vidas, entregar ao Senhor. Você até pode tentar passar a vida sendo um pouco pastor, um pouco ovelha, mas não vai dar certo. Nós temos alguns poucos anos de vida. Quem sabe alguns já passaram da metade da expectativa de vida. Outros estão começando a sua jornada, mas nós sabemos que aquilo que nós podemos fazer é hoje, é aqui, é agora. E se nós ficarmos presos a tentar segurar as próprias rédeas da vida e fazer aquilo que nós podemos fazer, então nós só chegaremos até onde nós podemos humanamente alcançar. Mas o que nós queremos viver é uma vida completamente dedicada a Ti, Jesus. Assim como fala o apóstolo Paulo na Bíblia, nós entregamos a nossa vida como uma adoração completa, Senhor, para que nós possamos fazer com que suba um aroma suave a Ti, Senhor. Isso quer dizer, se sobe um aroma suave, Senhor, é porque nós estamos nos deixando queimar no Teu altar, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai. Eu sei que nessa manhã o Senhor está entregando chamados pastorais, missionários. O Senhor está fazendo arder no coração de algumas pessoas uma guinada nas suas carreiras. Pessoas que falaram: eu tomei conta da minha vida até aqui. Eu fiz tudo, Senhor. Eu me preparei para esse momento. E o Senhor está dizendo: mas não vai acontecer. Entrega para mim as rédeas, porque você não enxerga nada, mas o que tem para acontecer através de você é ainda maior. Tem pessoas aqui nesse lugar, e o Senhor me mostra isso nesse momento, que elas estão só olhando para o seu passado. Elas estão viradas para trás e dizendo: pelo menos aqui eu já conheço. E eu já fiz tantas coisas boas. Eu já fiz tantas coisas grandes. Olha como eu era importante. Olha o meu valor nesse lugar. Mas o Senhor está dizendo: ei, ovelhas, olhem para frente, porque eu conduzo vocês para algo que é ainda maior, que é ainda melhor, que os olhos ainda não viram, que os ouvidos ainda não ouviram. O Senhor tem mais, o Senhor tem mais para você. Aquilo que ficou ali atrás são as suas experiências. Que bom que você teve. Mas o que o Senhor tem está lá na frente. Ele já viu, você ainda não. Por isso que você está assim, com a cabeça baixa, olhando só para o que você tem. Hoje é tudo ou nada. Hoje você diz para o Senhor: só existem dois tipos de pastor. Se o Senhor é o bom, eu sou o outro, porque eu não sei ser nada. E eu quero o bom pastor na minha vida. Tem pessoas que têm feito de remédios o seu pastor. Tem pessoas que têm feito dos seus pensamentos o seu pastor. Se eu penso, é verdade. Se eu penso, vai acontecer. É assim mesmo. Mas o Senhor está dizendo: quem anda na garupa não segura as rédeas. Solta as rédeas e deixa eu levar vocês. Vai ser um pouco estranho, vai ser um pouco esquisito. Vocês não vão estar enxergando nada. O cavalo às vezes é meio louco, mas é assim mesmo. E assim nós vamos para o caminho certo, para a direção correta. Eu não quero, Senhor, perder a minha vida tentando encontrar algum jeito de ser feliz, Senhor. Eu não quero perder a minha vida, Senhor, se não for para entregá-la a Ti, Jesus. Por isso, nessa manhã, Espírito Santo, eu te peço, cada coração que está rendido aqui nesse lugar, cada pessoa que está ouvindo o Teu chamado, Senhor, que o Senhor faça das nossas vidas aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos aqui, Senhor, nós somos o Teu povo.
Nós somos o teu rebanho, Senhor. Nós estamos reunidos enquanto corpo, Senhor, porque nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, mas também precisamos uns dos outros, Jesus. Nessa manhã, Senhor, eu te peço, começa algo novo no meio da Igreja Zoe. Começa um novo momento, Senhor, no nosso meio. Um momento, Senhor, de rendição completa ao pastoreio do bom pastor. Jesus, Tu és o nosso bom pastor. E se Tu és o nosso bom pastor, nós não teremos falta de nada. Amém? Amém. Aleluia. Quantos estão assim como eu? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nessa manhã, o Senhor nos chamou para um convite intenso. Um convite para a gente sair daquele lugar de até que tá bom aqui, eu tô gostando, para dizermos, Senhor, eu tô dentro. Tem uma expressão no inglês que eu gosto muito que diz assim, ó, I'm all in. Eu tô com tudo dentro. Tipo assim, eu não tô um pouquinho lá, um pouquinho aqui, sabe? I'm all in. Eu tô total dentro. Eu mergulhei de cabeça. Eu tô lá. E agora o Senhor pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. E Ele faz. E é muito melhor do que você sonhou. Mas nessa manhã, eu sei que nós temos aqui também pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Pessoas que estão vivendo suas vidas perigosamente. Ou pessoas que estão vivendo só uma vida normal. Mas hoje você ouviu, você disse, eu preciso reconhecer o meu lugar. Eu sou ovelha de um bom pastor. O Senhor é o bom pastor. E Ele vai e procura as suas ovelhas e as traz para o rebanho. Hoje você está aqui e isso não foi um acaso. O convite que você recebeu não é um acaso. O Senhor foi e te procurou. O pastor disse, ok, vamos levá-la para o rebanho. E é assim que tudo começou na vida de todos nós aqui. Quando o Senhor nos encontrou em algum lugar, às vezes em lugares muito estranhos, e nos trouxe para o meio de um rebanho. Por isso, se você está aqui hoje, quem sabe você está afastado do Senhor, e você passou dias longe, meses longe, você foi ferido, e você ficou distante, e você não sente que você está conectado com o Senhor. Ou se você nunca fez isso antes na sua vida e fala, Débora, não sei nem se eu estou entendendo tudo aqui, não sei se é exatamente isso que está acontecendo, mas eu quero ter um bom pastor. Eu estou cansado de segurar as rédeas da minha vida, de tentar dar conta de tudo, de tentar fazer isso sozinho. Eu quero fazer isso com o bom pastor e com o rebanho do bom pastor. Então nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu vou contar até 3 e nesse momento você vai poder levantar a sua mão. Você não vai ser chamado aqui na frente, você não vai precisar fazer nada além de repetir uma oração junto com todas as pessoas. Só que esse momento é um momento onde você declara para a sua velha vida que agora as coisas mudaram e que a partir daqui as rédeas estão na mão do Senhor. E você está dizendo, Senhor, toma controle da minha vida. O Senhor é o meu pastor. Me leva para onde o Senhor sonhou. E ali você vai encontrar satisfação, paz, alegria. Você vai encontrar aquilo que você não tem encontrado na sua própria vida. Por isso, o bom pastor pode dar isso. Vamos fechar os olhos, igreja. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que quem tomou essa decisão de começar a sua jornada ou de retomar a sua jornada com o Senhor, erga a sua mão bem alto para que eu possa ver. Número 1, nós não podemos ser nossos próprios pastores. Número 2, Ele correu até onde foi preciso para que pudesse te buscar e te trazer para um rebanho. Número 3, se essa é a tua decisão, se você quer viver com o Senhor, ergue a sua mão nesse momento, o mais alto que você puder, porque nós estamos all in, nós estamos com tudo dentro, nós não vamos deixar nenhuma parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amém, 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 9, 10, amém, amém, 11, aleluia, 12, aleluia. Nós estamos felizes, Igreja Zoe, vamos lá, vamos levantar uma adoração ao Senhor nesse momento, vamos celebrar por essas vidas que estavam fora, mas foram trazidas para o rebanho. Aleluia. Você pode baixar
abençoar a sua mão nesse momento. Você não sabe o tamanho da nossa alegria. É por isso que eu fico meio enérgica. É por isso que eu fico assim. Porque agora começa uma nova fase da sua vida. Um novo momento. Você era só uma ovelha andando por aí perdida. Mas agora você tem rebanho. Agora você está no corpo. Agora tudo faz sentido. Aquilo que você foi criado para ser. Por isso nós somos uma família e nós vamos experimentar isso já nesse momento. Nós vamos fazer uma oração de entrega. A Bíblia fala que se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Então é tão simples quanto isso parece. Se você está retornando para o Senhor, ou se essa é a sua primeira vez fazendo essa oração, nós vamos fazer essa oração juntos. Eu vou falar e vocês repetem, amém? Senhor Jesus, nós estamos nessa manhã reunidos como um corpo e reconhecemos sobre as nossas vidas o Teu senhorio. O Senhor é o nosso pastor. Nós somos o Teu rebanho. Nós entregamos a nossa velha vida, entregamos os nossos hábitos, entregamos o nosso passado para dizer que nós queremos viver o futuro contigo. Nos aceita, Senhor, na Tua família. Nós queremos ser Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Igreja Zoe, a sua melhor festa nesse momento, porque é para o nosso Senhor Jesus.